Glória a Deus, Jesus. Eu quero desejar a você a paz do Senhor, desejar a você uma boa noite e dizer que nós estamos aqui mais uma noite para orar juntos, para falarmos de Deus e com Deus e para conversarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Às 2 horas da manhã eu vou estar orando pela sua vida, porque a nossa igreja está no propósito 24 horas por dia em oração pelas vidas, pelos enfermos, pelos médicos, por aqueles que estão na linha de frente, por aqueles que estão sem respirar agora e pela família dessas pessoas que perderam alguém nas suas vidas e deixaram de fazer história, que perderam um pai, uma mãe, que vai fazer falta para uma criança, que vai fazer falta para o marido, que vai fazer falta para a esposa, um pai que vai fazer falta para os filhos. Então não está morrendo, não é só um empregado, não está morrendo só o comércio, mas pessoas estão perdendo suas vidas e a história dessas famílias estão sendo mudadas pelas mortes que estão acorrentando, que estão acontecendo. Vi um vídeo de um pastor hoje, que ele disse da seguinte maneira: ele falou que os demais pastores que têm a sua igreja fechada pelos decretos, eles são covardes. E isso me impressionou muito, porque eu vi o pastor falando e ele indagava que nunca tinha visto nenhum profeta do Senhor se acovardar, que ele nunca tinha visto nenhum profeta do Senhor recuar, que ele nunca tinha visto um profeta do Senhor se calar. Então eu resolvi fazer um vídeo para dizer para ele que às vezes ele tem que ler mais a Bíblia, e ele usou o texto de Eliseu, onde Eliseu enfrenta os 400 profetas de Baal e os mata, né? E os mata ali, fazendo ali uma devassa nos profetas de Baal, honrando o Senhor naquele momento. Mas ele usou esse texto, mas ele deveria ter voltado o texto um pouco mais para poder entender que às vezes Deus não permite que nós venhamos falar algo ou tomar decisões a não ser da vontade do Senhor. E eu quero falar sobre esse texto mesmo, eu quero falar sobre o texto que ele ocultou. E o texto que ele ocultou foi quando Eliseu profetiza uma seca sobre o povo de Israel, sobre o reino de Acabe e Jezabel. Então no capítulo 17 diz o seguinte: então Elias, não é nem Eliseu, Elias. Então Elias, o tebita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o lado do oriente, esconde-te junto às torrentes de Querite, na fronteira do Jordão. E beberás água da torrente, e ordenareis aos corvos ali mesmo que te sustentem. Foi, pois, ele e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto às torrentes do Querite, fronteira ao Jordão. E os corvos lhe traziam da manhã pão, carne, como também pão e carne à noite, e bebia das torrentes. Mas passava dias e as torrentes secou, porque não chovia sobre a terra. Então aqui mostra que Elias, ele foi levado. Ele foi mandado, que Deus mandou para que ele pudesse ir para o Oriente, perto do Jordão, e ali ele seria alimentado. E ele se excluiu totalmente, e Israel passou por grande seca. E daí por diante Acabe começou a perseguir Eliseu e a procurá-lo para poder matá-lo. E por que Eliseu então profetiza uma grande seca? Porque Acabe, ele se casa com uma profetisa do deus Baal e começa a fazer altares para o deus Baal. Começa a adorar ao deus Baal, começa a perseguir os profetas do Senhor e começa a converter muitos e muitos profetas e povos de Deus para que pudessem adorar a Baal. Ele tenta transformar Israel em uma cidade de adoradores de Baal. Então a fome, a seca só veio porque ali havia uma maldição de uma idolatria. Porque ali havia um reino pagão, o reino que deveria servir a Deus, mas estava servindo a Baal e seus outros deuses, é claro. E ali os sacerdotes de Baal aumentaram de grande potência em número, né, e em influência. E o povo passou por uma grande seca.
O povo passou por uma grande miséria, porque já não chovia mais, os rios se secaram e não havia mais o que comer. Enquanto isso, a sacerdotisa Jezabel, a rainha, se prostituía e oferecia sacrifícios ao deus Baal junto com seus sacerdotes. E convertia o povo a Baalis, ou os seus ídolos, os seus deuses. E Deus, quanto mais isso acontecia, Deus mais se afastava do povo e permitia que a seca ficasse acerrada. Esse pastor que diz que os profetas deveriam se levantar, ir contra o governo, abrir as portas da sua igreja, eles não sabem ler a palavra do Senhor. Porque nesse momento Eliseu, ele profetiza que iria haver a seca e ele desaparece. Ele não tem mais rastros de Eliseu durante quase 2 anos. E no capítulo 18 diz: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, olha para você ver, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E partiu Eliseu e apresentou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadia, o mordomo, e Obadia temia ao Senhor. Obadia era o servo de Acabe que temia ao Senhor. Então sempre diante de um reino ruim, sempre vão ter servos do Senhor que temem a Deus, mas estão em reinos ruins. Estão servindo pessoas que não são de Deus. Então Obadia estava ali servindo a Acabe. E Obadia mantinha 100 profetas do Senhor separados 50 em 50, guardados em cavernas, e Obadia os alimentava com pão e água. Ele os alimentava com pão e água. Então foi mandado que Obadia procurasse algumas ervas, alguns capins para que os animais fossem comer, e ele encontra com Eliseu. E Eliseu manda que Obadia levasse ele a Acabe. E Obadia fala: eu não posso fazer isso, eu não posso falar com Acabe que você vai encontrar com ele, porque eu viro as costas e você some novamente, você desaparece e Acabe vai me matar. O que tenho eu feito contra Deus? Pelo contrário, eu tenho cuidado dos profetas do Senhor, mas você quer que eu vá a Acabe, fale com Acabe e Acabe venha e me mate? E aí ele falou: não, de certo que eu não vou fugir, eu vou falar com Acabe. Então Obadias vai a Acabe e fala que encontrou Eliseu. Eu quero dizer o seguinte, que durante 3 anos Eliseu sumiu, desapareceu. E a fome foi acerrada sobre Israel. Então se esse pastor soubesse o que ele estava falando, ele saberia que durante essa praga, que não houve mais chuva sobre Israel, por ordem do Senhor, por determinação de Deus, ele saberia que tem hora que o crente tem que ficar em casa. Tem hora que o crente tem que se calar. Tem hora que o crente não pode fazer nada, porque a nação está em maldição. Maldição essa, vocês colocaram elas. E eu quero falar para vocês, pastores, porque esse pastor, quando fez esse pronunciamento, ele estava com a blusa ou de Bolsonaro ou fora Dória. E eu quero falar para vocês, pastores, que estão sendo uma massa de manobra. Vocês, pastores, que estão sendo um braço político, que estão organizando as suas igrejas para ir para Brasília, para ajoelhar de joelho, com blusa de políticos, com blusa de partidos, com blusa fora Dória, com blusa eu amo Bolsonaro, com blusa de petista, com blusa do que lá seja. Vocês não são um braço da política. Vocês não representam o Senhor e representam a política. Vocês têm que decidir se vocês vão escolher Deus ou os demônios da política. Porque Deus não se mistura a essa sujeira, essa corrupção. E não venham vocês dizerem que não há corrupção na direita, que não há corrupção nesse governo, que não há corrupção no PT, que não há corrupção no governo Dória. Todos eles estão sujos, cheios de corrupção e já foram mais do que comprovados nisso. Então nós, pastores, devemos estar isentos de meios políticos. Nós devemos ter sim opiniões políticas ou até nos tornarmos políticos para tornar uma nação melhor, mas nós não podemos usar a igreja como massa de manobra, como evento. Tira essas camisas sujas do corpo de vocês. E quando vocês forem orar ao Senhor, pedindo para Deus curar a nação, não misture política com religião, não misture política com oração, pedindo ao Senhor misericórdia, porque Deus não vai ter misericórdia de nenhum de vocês. Nós cristãos representamos o Senhor nosso Deus, somente. Nós não representamos um partido político, nós não representamos qualquer que seja esse político.
A igreja não é representada por um político, ela é representada por Jesus Cristo. Então, pastor, para você falar de outros pastores, tira essa blusa suja que está no seu corpo. Tira essa mente devassa. Eu quero dizer que há permissão de morte para os cristãos que se atreverem a enfrentar esse vírus. Como já foi comprovado, vários e vários pastores morreram falando e se posicionando politicamente a favor de alguém, de um ou de outro, e estão mortos agora, de Covid-19. Suas mulheres perderam seus maridos. Esses homens foram mortos, já não fazem mais histórias, porque se envolveram no meio político. Tem problema envolver no político? Não tem problema envolver no meio político. Mas desde que eu assumo meu papel físico no meio político e não envolva a igreja toda no meio político, ou não tome partidos, porque quando nós tomamos partidos, nós praticamente somos obrigados a aceitar o bem e o mal daquele partido. E nós não temos isenção de palavra. Então eu quero dizer para vocês, vocês estão corrompendo nação, vocês estão corrompendo a igreja. E eu quero falar isso tanto para a direita como para a esquerda. Se você é pastor e está querendo vestir a blusa do Lula livre, se você é pastor e querendo vestir a camisa do Bolsonaro, do Fora Dória, você não representa a igreja, ou não envolva a igreja nisso, porque você está sendo escárnio na casa do Senhor e Deus vai lançar maldição sobre a sua vida. Porque a igreja não se mistura. Assim foi criada a igreja católica. Talvez os católicos não saibam da história do catolicismo. Mas a igreja católica, a igreja primitiva sim era a igreja que seguiu o Senhor Jesus Cristo. Mas após a igreja primitiva, houve uma guerra dos reis, dos impérios, né? Eram divididos em 3 impérios, 4 impérios. E em um deles estava Constantino. E Constantino diz que viu uma cruz no céu. E por essa cruz deveria lutar e iria vencer. Realmente Constantino venceu. Mas ele usou a igreja como um braço. Ele matou várias pessoas como bárbaros. Os bárbaros que eram contra o catolicismo foram obrigados a se converter ao catolicismo e várias pessoas foram mortas pela igreja na Santa Inquisição. E Constantino, ele fundou a igreja católica. Ele criou o catolicismo praticamente. E durante anos e anos, depois de uma vida totalmente fora do catolicismo, porque ele nunca foi batizado, ele nunca se converteu ao catolicismo, ele é adorador de um deus pagão, um deus romano, aonde ele matou o seu próprio filho, mandou matar, porque a sua esposa falou que o seu filho tinha violentado ela, depois matou essa mulher porque descobriu que era mentira dela, e no final da sua vida ele foi batizado. Mas antes disso ele matou muitas e muitas pessoas, inclusive o seu cunhado. Vai estudar história, gente. E você vai ver que Constantino ele usou a igreja como um braço político para criar uma grande religiosidade, uma grande instituição. E nós hoje estamos fazendo a mesma coisa. Nós estamos sendo usados para criar uma grande instituição. Reclamamos tanto do catolicismo que estamos iguais a eles. Não adoramos imagem de escultura, mas adoramos camisas, blusas de políticos, adoramos políticos. Deixamos esses políticos que não são cristãos subir no nosso altar. E os mesmos são negacionistas. Porque o próprio Edir Macedo, hoje, eu estava vendo a Record, estava falando sobre a reportagem sobre as pessoas que não morreram de Covid, mas que falou que era Covid. E o próprio Edir Macedo foi o primeiro a ser vacinado falando que o vírus não existia. Mas em momento algum ele foi para a emissora para defender e falar sobre a vacina para os seus membros também serem vacinados e se salvarem. Ele se salvou a si mesmo, mas está deixando a sua igreja morrer. As pessoas vão morrer pela palavra dele porque vão seguir o que ele falou. Eu quero dizer para você, tem muitos falsos profetas que dizem algo e não cumprem. Então você, pastor, que Deus falou com você para deixar a porta da sua igreja aberta, se morrer alguém, você é culpado dessa vida. Você é responsável. Agora, se Deus não falou com você que as suas almas estão isentas da morte, você tem que seguir a lei dos homens, porque você não é médico. Eu entendo da palavra do Senhor. De medicina entende os médicos. Então, enquanto houver um médico dizendo que eu tenho que tomar tal remédio, eu vou tomar. Quando esse médico não tiver mais poder sobre a minha vida, ou quando ele fala assim, eu não consigo mais te salvar, eu vou apelar para o Senhor Jesus Cristo, pela misericórdia dele. E eu quero dizer mais, nossa igreja está orando pela misericórdia do Senhor sobre as vidas das almas dos doentes e dos enfermos.
E eu quero te pedir para que você faça o mesmo com a sua igreja. Você quer que a sua igreja volte a abrir? Ore ao Senhor pela misericórdia. Se arrependa dos seus pecados. Coloque a sua igreja para jejuar em um único propósito. E não como aval, e não como massa de manobra. E não como um partido político. Querendo brigar com governadores, vereadores, políticos, contra o isolamento. A melhor maneira de se ter uma resposta de Deus é orando pela misericórdia para que esse vírus possa ir embora. E Deus só vai ouvir o seu povo quando o seu povo se arrepender verdadeiramente. Quando o seu povo se arrepender verdadeiramente, ou quando ele quiser. Igual no texto, ele pediu para Elias aparecer depois de 3 anos. Para que Elias pudesse orar, para que pudesse novamente cair chuva sobre a terra. E essa maldição foi permissão de Deus, porque nós fizemos vários sinais de arma. Eu quero que um pastor, pelo amor de Deus, se tem um pastor cristão, me responde uma coisa. Esse sinal é sinal de um cristão? Esse sinal não tem maldição, é um simples sinal que não tem. O sinal de uma arma, simbolizando uma arma dentro de um altar. Isso não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus? Pois é. Nós blasfemamos contra o Espírito de Deus fazendo um sinal de arma. Nós blasfemamos contra o Espírito de Deus cedendo nossos altares para políticos que não eram cristãos, que não conheciam a Deus. Nós cedemos os nossos altares para virarmos um braço político. E Deus, Ele está com raiva da gente. Ele está com vergonha desse povo cristão. Que se diz um povo que ama, que se diz que é o povo que segue Jesus, porque Jesus é amor, porque Jesus amou o mundo, mas é um povo cheio de ódio. Cadê os cristãos que amavam as pessoas a ponto de dar sua vida por elas? Cadê os missionários que eram apedrejados até a morte e quando eles morriam, o sangue deles falavam mais alto que a morte deles e as pessoas convertiam pelo sacrifício desses mártires que morreram? Vocês estão envergonhando o cristianismo, porque muitos dos nossos irmãos morreram nas arenas, sendo comidos por leões, morreram sendo crucificados, morreram sendo decapitados, morreram oferecendo a sua vida para que hoje nós estivéssemos aqui. E hoje queremos entrar em briga política, queremos ser um braço da política, queremos pegar em arma. Você cristão está pegando em arma para se defender, para lutar. Você não representa o Senhor Jesus Cristo. A sua vida pertence a Satanás agora, porque você está entregando a sua vida ao diabo. Você cristão que tem disseminado ódio, tem falado mentira, você não pertence ao Senhor. Você não representa a igreja do Senhor. Eu vou dizer algo que Deus está mandando dizer. Vocês que estão indo contra a palavra de Deus, vocês que não estão tendo amor pelas vidas, vocês que estão usando o povo cristão como escudo para vocês, o sangue dessas pessoas que morrerem nos braços de vocês, na igreja de vocês, vocês pagaram muito caro por isso. Muito caro por isso. Eu tenho me sacrificado pelas vidas das pessoas que estão na minha igreja. Se preciso for, eu morro com eles e por eles. Mas eu não vou colocar ele na linha de frente para apoiar politicamente alguém ou deixar de apoiar alguém aonde Deus não me falou nada. E eu acho que eu tenho muita vergonha de vocês. Vocês estão sendo vergonhosos. Rasga essa blusa de Bolsonaro, rasga essa blusa de Lula livre, rasga essa blusa de Dória, rasga essa blusa. Você não pode, não deve ir jejuar, ir orar e colocar uma blusa de um político ou em apoio a um político. O nosso Deus chama Jesus Cristo. O nosso Senhor chama Senhor de toda a terra. É a Ele nós devemos pedir a misericórdia, porque a sua oração ela é invalidada quando você tem um alvo específico ou quando você tem uma preferência. A Bíblia fala que nós devemos abrir mão da nossa vontade. Então abra mão da sua vontade. Sirva somente ao Senhor. Entregue-se a Ele. E ame a todos, indiferentemente. Porque se você tem ódio de alguém, igual alguém me falou, mas você ora pelo Lula, você ora pelo Bolsonaro, eu oro por todos. Eu tenho minha opinião política, mas eu oro por todos e não tenho ódio de ninguém. Porque a mim não é permitido odiar ninguém.
Eu posso até ficar com raiva em alguns momentos, mas de maneira alguma eu vou odiar alguém. Eu oro por todos, seja lá de esquerda ou de direita, não me interessa. Seja lá homossexual, seja lá prostituta, seja lá traficante, seja lá usuário de droga, eu oro por todos, porque todos merecem a minha oração. E todos hoje podem ser inimigo de Deus. Ontem eu era inimigo de Deus e me tornei amigo do Senhor. Por que eles não podem se tornar ainda? Enquanto a vida há esperança, enquanto a vida há solução. E muitas pessoas falam, mas eu prefiro isso e aquilo. Gente, você não tem que preferir nada, você tem que orar. Você tem que obedecer a palavra do Senhor. Porque o Senhor amou o mundo, Ele amou todo mundo, todas as pessoas que existem no mundo. Ele amou todas as pessoas que existem neste mundo. Para salvar, Ele quer salvar todo mundo. Não é só você não, crente, que está salvo, não. Ele quer salvar todo mundo. E quando você tem preferência, ou você acha que alguém é do diabo, você não está sendo salvo. Nós devemos orar por todos, mesmo que nós venhamos ter opiniões políticas diversas. Eu quero dizer que essa pandemia, ela está vindo sobre as nossas vidas e com permissão de Deus. Tem permissividade de Deus para que socorra nas nossas vidas. E ela está matando um crente sim. Ela está matando um crente desobediente, ela está matando um crente hipócrita, ela está matando pastores que estão ligados à política. Por quê? Porque eles estão se envolvendo de tal maneira que eles ficaram cegos. Eles não conseguem mais separar política e igreja. Eles não conseguem separar a palavra de Deus mais. E nesse momento que a igreja mais precisa de vocês, para estarem orando, não como um braço da política, não como um braço político, mas como um braço do Senhor, pedindo ao Senhor pela misericórdia do Senhor. Você profeta, você homem de Deus, você mulher do Senhor, dobre o seu joelho, ore pelas almas, ore pelas pessoas que estão enfermas, ore pelos médicos cientistas, ore pela prostituta, pelo traficante, pelo usuário de droga, volte a orar por todos os políticos, seja aquele que você não gosta, seja aquele que gosta, ore para que o Senhor venha revelar o oculto escondido, que Deus venha arrancar a corrupção do nosso Brasil, seja ela de qual lado for, seja ela que esteja na sua casa, que Deus venha arrancar a corrupção de todos os lugares em nome de Jesus. E quando Deus arrancar, se não, mas não fica defendendo o seu político, não. Você tem que defender a palavra do Senhor. Porque não há um homem santo sobre a terra senão o Senhor nosso Deus. É a única pessoa que é santa. Nós devemos nos posicionar contra tudo que não pertence a Deus. E se na tua igreja tem liberdade para abrir o culto, pela prefeitura abra, mas com todos os devidos cuidados. Porque ela tem vida, ela tem alma. Tem pessoas que precisam ser cuidadas e não usadas. Eu tenho pessoas que estão nos hospitais pedindo oração para nossas igrejas durante 24 horas por dia. Pessoas que me ligam, pedem, pastor, ora por mim. Pastor, meu irmão está com Covid. Pastor, meu colega está com Covid e está morrendo. E eu estou orando, estou clamando ao Senhor. Tem parentes, pessoas da minha igreja que estão morrendo, que estão lutando pela vida. Aí vem um filho de Satanás e fala que os pastores que são covardes porque não abrem igreja. Deus falou com você que a igreja pode abrir, que ninguém vai morrer dentro da igreja. Deus falou com você que a igreja vai realmente ser a porta, ou que nós estamos em pecado e devemos nos arrepender dos nossos pecados para que esse vírus possa ir embora. Eu estou mais na segunda opção. Eu estou mais no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós devemos nos humilhar. Você sabe o que é humilhar, crente? Humilhar é ir no pó, é falar que você não é nada, é falar que você pecou, você é pecador. Se humilhe diante de Deus. A arrogância nesse momento pode matar a sua família. E Deus vai permitir que o vírus te alcance, porque você não está se humilhando a Deus. Se humilhe diante do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. E se converta dos seus maus caminhos. Para que o Senhor possa ouvir sua oração e sará a sua terra. Ou sará a nossa terra. A maldição não vem por causa do ímpio. Tem muita gente que fala, mas a maldição veio por causa do carnaval, que eles profanaram Jesus. Concordo, eles profanaram Jesus Cristo. Mas nós fizemos sinal de arma. Nós
pedimos que a morte dos bandidos, dos traficantes. E nós deveríamos pedir ao Senhor para que pudesse converter todos os bandidos traficantes, todas as pessoas boas que não são boas, para que o Senhor pudesse fazer uma limpa na nossa nação. E eu fico impressionado com a capacidade de muitos pastores de enganar o seu povo. De enganar o seu povo. Muitos falaram contra a vacina. Muitos foram contra a vacina. Cadê vocês? Que falavam contra a vacina, que a vacina ia matar, que a vacina ia fazer isso e aquilo. Cadê? Cadê os profetas de plantão que falaram que a vacina ia matar milhares e milhares de pessoas? Cadê vocês? Monte de urubu. Filhos de Satanás. Eu sei que o Senhor pode curar. E Deus tem curado pessoas como nós oramos, sim. Pela misericórdia do Senhor. Deus tem usado a mão dos médicos, sim. Dos enfermeiros, sim. Se Deus quiser acabar com isso, Ele acaba no estralar de dedo. Mas não vai acabar. Porque nós estamos em pecado. Porque nós não nos arrependemos. Porque nós não nos humilhamos ao Senhor. Porque a igreja mudou. O perfil da igreja mudou. É uma igreja arrogante, prepotente e que acha que sabe tudo. É uma igreja que está acima de tudo. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Uma igreja que era perseguida, agora virou perseguidora de governadores, prefeitos e políticos. Amado, se está perseguindo na igreja, porque a igreja nasceu para ser perseguida. Por amor a Jesus. Por amor a Jesus. E não por partido político de Bolsonaro, de Lula, de Dória. Não por isso. As pessoas têm que odiar a igreja pelo nosso amor. E não pelo ódio. E não pela indiferença. E não pelas mentiras que estão sendo faladas contra as vacinas. Então presta atenção, crente. Você que está falando mentira. Olha o que eu estou te falando. Você que está falando mentira, que a vacina é do diabo. Que a vacina tem AIDS. Que a vacina vai matar pessoas. E você não é médico, não é cientista. E Deus não te falou. Deus não mandou você falar isso. Cuidado que a sua vida está correndo um grande risco de morte. Porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Você que está usando o nome de Deus para fazer revelação e falar que Deus falou que isso e aquilo, cuidado porque Deus não se brinca. Você que falou da máscara um tempo atrás, falou que a máscara é do diabo, cuidado. Porque essa doença, essa enfermidade tem permissão de Deus para acontecer no Brasil. Por causa do perfil que a igreja se tornou. A igreja era uma igreja privilegiada. A igreja brasileira era a igreja chamada o celeiro dos missionários. Nós estávamos viajando no mundo inteiro para pregar a palavra do Senhor. E milhares de pessoas se convertiam. Marcha para Jesus no Brasil todo. Por mais que o pecado se propagava no Brasil, por mais que o grupo de homossexuais, de lésbicas, de prostitutas se levantavam em protestos, a igreja continuava crescendo. E o número dessas pessoas crescia ainda mais. Ainda vi uma idosa de 89 anos, ou eu não sei a idade dela, pode ser até mais do que isso, que era rainha da bateria, falando que daqui a uns anos não teria mais meninas para dançar como rainha da bateria. Eu não sei se é da Portela, eu não sei qual que era o segmento dela, mas ela disse o seguinte, que daqui a alguns anos não teria mais meninas dançando no bloco de rua porque elas estavam se convertendo. E agora e hoje? E hoje, muita gente tem vergonha de ser crente. Muita gente está escondendo o rosto. Então está na hora da gente nos arrependermos dos nossos pecados. Nos humilharmos a Deus. Se humilha ao Senhor. Se humilha para que você não venha ser mais uma vítima. Se humilha para que esse vírus não venha te alcançar. Se humilha para que a sua família venha ser protegida pelo sangue do Cordeiro. Se humilha. Porque senão a sua vida vai ser alcançada. E mesmo que não seja, se Deus, seu coração está sujo, se você tem mentido para o Espírito Santo, você sabe disso. Você não é bobo. Se você tem mentido para você mesmo, você vai dar conta de tudo isso no céu. Se o vírus não te alcançar aqui, o Senhor te alcança no céu, vai te mostrar lá no vídeo, olha. Você errou nisso, nisso e nisso. Você estava com o coração sujo e eu vi. Quando Deus falou com Caim sobre Abel, ele falou, olha, o pecado está à porta, cabe você dominá-lo. O pecado está à porta, irmão, cabe você dominá-lo.
O pecado está à porta, irmão, cabe você dominá-lo. O pecado está no seu coração, Deus viu o coração dele. Deus viu o oculto escondido. Deus sabe o que você pensa e o que você imagina. Deus sabe quando o nosso coração está podre. E às vezes nós falamos tanta mentira para nós mesmos que nós começamos a acreditar na mentira. Então vigia, porque Deus sabe o que passa no seu coração e Deus vai provar a sua vida, né? Deus vai provar e nos últimos dias você vai ver. Vigia não, espera não, brinca com Deus, acha que Deus é brinquedo, acha que Deus está envolvido com política, vai envolvendo política e igreja, vai misturando as duas coisas, pastor, que você vai ver o rumo da sua vida, você vai ver onde você vai parar, escuta o que eu estou te falando, não usa a igreja como braço da política não. Toma vergonha na sua cara, porque a igreja não pode se misturar à política. Política é política, igreja é igreja. Você pode ter sua opinião, você é uma pessoa livre, mas não coloque a igreja nesse meio sujo, nesse meio podre. E você que está defendendo ladrão, bandido, né? Você que está defendendo ladrão e bandido, você pode defender o que quiser. Mas você sabe que está fazendo errado, você continua defendendo. E continua expondo a igreja a esses erros. A gente é cristão, a gente tem que defender a verdade em todas as circunstâncias. Defender a verdade em todas as circunstâncias. Porque Deus não te terá por culpado nisso. Não te terá por culpado. Tá? Então, presta atenção no que você está fazendo na sua vida. No livro de Gênesis capítulo 6 também mostra que Deus ele examinou o coração de todos que estavam ali e viu que o coração do povo era mau. Tinha de encontro a maldade. E viu em Noé e sua família pessoas boas. E resolveu fazer a Arca da Aliança. Deus conhece o coração de todas as igrejas do Brasil. Pastor, você que está envolvido com política, Deus conhece seu coraçãozinho. Irmã, Deus conhece o seu coração. Você tem ódio dentro dele. Você está apoiando alguém que não presta. Deus está vendo. Deus está vendo. E cedo ou tarde vai ser revelado, tá? Deus não vai deixar corrupção na nossa nação, não. Você que é político, né? Eu quero dar um recado para os políticos que adoram ficar falando. Você que está fazendo um projeto contra o povo, contra o trabalhador, contra a faculdade, contra os estudos, contra a saúde do povo. Pode continuar se sujando na lama. A Bíblia fala que aquele que está sujo se suje mais. Mas vai chegar um dia que você vai pagar por tudo isso. Deus, ele protege o povo. Deus, ele protege o faminto, o necessitado. E Deus está protegendo o seu povo. Deus não vai permitir que o mal alcance a nossa vida. Mas a sua vida, tome cuidado com ela. Porque você tem dinheiro, você tem uma vida boa e ainda pensa em prejudicar o povo de tudo quanto é forma. O seu alvo é prejudicar os mais pobres. Uma nação tão rica, tão próspera, tão abençoada como o Brasil. Uma nação que manda leite e mel como a nossa nação. Que poderia trazer prosperidade para todos os brasileiros. Era para todos os brasileiros viver muito bem. Porque essa nação onde nós moramos é uma nação abençoada por Deus. Uma nação que emana leite e mel. O Brasil é uma Canaã celestial. É o país mais próspero que eu já ouvi falar. E todo mundo está de olho no Brasil mesmo. Porque a nossa nação é uma nação maravilhosa. Mas nós parecemos mais colônia. Porque os nossos políticos transformam a nossa nação em colônia. Onde muitos vêm, usurpam o que quer e levam embora. Muitos vêm e o que quer e levam embora. Eles levam o petróleo, levam o nióbio, levam o minério de ferro, levam o grafite, levam o ouro, levam as pedras preciosas, levam nossos frutos, levam as nossas sementes, os nossos grãos, o nosso arroz, o nosso álcool. E nós pagamos muito mais caro pelo produto que é nosso. Eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi isso. Gente, se eu sou dono de uma plantação, aquela plantação tem que servir primeiro o dono da casa. Isso é até bíblico. Mas as nossas coisas brasileiras, elas servem o povo lá fora e depois voltam pra gente mais caro. Quando nós teremos políticos que defendam a sua nação? Patriotas verdadeiramente, né? Conclamo você a orar, meu irmão. Conclamo você a orar, minha irmã. Para que essa corrupção da nossa nação venha bater em retirada em nome de Jesus. Para que o Senhor venha mudar a história da nossa nação.
A nossa nação é uma nação que emana leite e mel. Tudo no Brasil prospera. Se você plantar qualquer coisa ali no chão, vai nascer alguma coisa. Porque a nossa terra é boa. Porque Deus tem nos abençoado. Com o sol sob medida, com a chuva sobre medida. E nós chegamos até aqui. Nós chegamos até aqui. Estamos debaixo da bênção do Senhor. Estou vendo a minha irmã Regina que entrou aqui. Prazer, irmã. Deus te abençoe. Eu quero te dizer o seguinte. Daqui a pouco eu estou orando. 2 horas da madrugada. A nossa igreja, a ICC, Igreja Cruz de Cristo, está orando 24 horas por dia, pedindo ao Senhor misericórdia, pedindo ao Senhor piedade, pedindo ao Senhor autoridade para repreender esse vírus nas vidas que estão internadas. E nós temos várias pessoas que estão entubadas, ao qual nós estamos orando, ao qual nós estamos clamando ao Senhor. Nós temos várias pessoas que estão com câncer agora. Nós temos um caso de uma menina que chama Letícia, que a mãe dela está com câncer na cabeça e o pai dela está com Covid-19 internado. Então nós estamos orando pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor possa alcançar essas vidas, essas pessoas que precisam da nossa oração. Nós pedimos ao Senhor que Ele venha alcançar essa família. E a sua família também. Que o Senhor possa realmente entrar dentro da sua casa e proteger a sua família, para que esse vírus não possa entrar sobre a porta da sua casa. E eu vou te dar até receita, peça ao Senhor misericórdia. Acorde falando com Deus, tenha misericórdia da minha vida, Senhor Deus. Tenha misericórdia da minha vida com sinceridade. E vá dormir pedindo misericórdia ao Senhor. Meu pai está fazendo 69 anos amanhã. E eu vou levar ele para ser vacinado em nome de Jesus. Porque eu creio nessa vacina. Eu creio que Deus pode usar os médicos e cientistas, sim. E se você tiver a oportunidade de ser vacinado, se vacine. Esteja debaixo da bênção da autoridade do Senhor, para que o mal não alcance a sua família. Se você está querendo dar nosso relógio de oração, eu te peço que arrume o horário e ore todos os dias nesse mesmo horário. Ou que se não, coloca aqui uma mensagem falando de quem está enfermo, de quem está doente na sua casa, para que nós possamos orar pela misericórdia do Senhor. Não estou orando para abrir comércio, não estou orando contra político, não estou orando contra empresário, não estou orando para presidente. Aliás, eu tenho orado para as nossas autoridades, para Deus tirar a corrupção da nossa nação. Porque muita gente se deitou no dinheiro público, muita gente de cima e de baixo. Mas eu estou orando pelas vidas das pessoas e pela misericórdia do Senhor, que é o mais importante e o mais principal neste momento. E tenho orado para a igreja cristã de novo, para que a igreja novamente venha tornar, para que ela venha lembrar do seu primeiro amor, para que ela venha tornar para o Senhor novamente, para que ela venha ficar longe de movimentos políticos. Você quer jejuar, quer dobrar o seu joelho? Dobra o seu joelho, mas não fica vestindo blusa de político, não. Não fica tomando partido, não. Ore ao Senhor pedindo misericórdia, mesmo que você tenha opinião política. Na hora de orar e jejuar não é hora de ficar levantando bandeira de ninguém, não. A única bandeira que nós devemos levantar é a bandeira do Senhor Jesus Cristo. Seja de esquerda, de direita, de centro, não interessa. Nós oramos para Jesus. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Somente Ele. Ele diz, eu sou a porta e não existe outra além de mim. Ele é a porta, Ele é o único caminho, Ele é a única saída, Ele é a única solução dos nossos problemas. Então quero desejar a você uma boa noite. Fique em paz, fique com Deus e que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde a sua vida. Caso você precise, meu nome é Rubson, sou o pastor Rubson e estou aqui durante todas as noites para a gente poder bater um papo. Então, irmão, pastor, você conhece suas ovelhas, você conhece sua igreja, você conhece Jesus Cristo. Você sabe o que tem que fazer. Mas caso você faça aquilo que não foi lhe dada autoridade para fazer, Eliseu só voltou depois dos 3 anos. Quando o Senhor falou, vai e desce, que eu vou mandar a chuva. Fora isso, ele ficou quietinho. Se você for fazer algo que você não foi dado autoridade para fazer, Deus vai lhe cobrar as almas que vão morrer.
tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho te dado. Eu peço ao Senhor que Ele possa te guardar e te abençoar em nome de Jesus Cristo. Fique com Deus, uma boa noite e a paz do Senhor. Amém?